Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 13. Esta já é a terceira vez que vou visitá-los. Como dizem as Escrituras Sagradas, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Quero dizer uma coisa a vocês que pecaram no passado e a todos os outros. Durante a minha segunda visita, eu já tinha dito isto, e agora que estou longe, repito. Na próxima vez que eu for, não vou ter pena de ninguém. Então vocês terão todas as provas que quiserem de que Cristo fala por meio de mim. Quando trata com vocês, Cristo não é fraco. Pelo contrário, mostra o seu poder entre vocês. Porque, embora tenha sido crucificado em estado de fraqueza, Cristo vive pelo poder de Deus. Assim nós também, unidos com Ele, somos fracos. Porém, em nossa convivência com vocês, estaremos ligados com o Cristo vivo e teremos o poder de Deus para agir. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. E espero que vocês saibam que nós não temos falhado. Oramos a Deus pedindo que vocês não façam nada que seja mal. Não para mostrar que nós somos um sucesso, mas para que vocês façam o que é certo. E não importa que fique parecendo que nós falhamos, pois nós não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Por isso ficamos alegres quando estamos fracos, contanto que vocês estejam fortes. E também oramos para que vocês se tornem mais fortes na fé. Escrevo esta carta antes de ir vê-los, para que, quando eu for, não tenha de ser tão duro no uso da autoridade que o Senhor me deu. Essa autoridade é para fazer com que vocês cresçam espiritualmente e não para destruí-los. E agora, irmãos, até logo. Procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Ezequiel, capítulo 1. No dia 5 do 4º mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava preso.
ali na Babilônia, na beira do rio Quebar. Eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Raios saíam de uma nuvem enorme. Em volta da nuvem, o céu estava em fogo. E no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. No meio da tempestade, vi o que me pareciam 4 animais. A sua forma era de gente, porém cada um tinha 4 caras e 4 asas. As pernas deles eram retas e tinham cascos que eram parecidos com cascos de touro e que brilhavam como bronze polido. Além das 4 caras e das 4 asas, cada um tinha 4 mãos de gente, uma debaixo de cada asa. 2 asas de cada animal estavam abertas, com as pontas tocando uma na outra. Assim os animais formavam um quadrado e andavam em grupo, sem virar o corpo. Cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente, a cara era de gente. Do lado direito, era de leão. Do lado esquerdo, era de boi. E atrás, a cara era de águia. 2 asas de cada animal se abriam para cima e tocavam as pontas das asas dos animais que estavam ao seu lado. E com as outras 2 asas, eles cobriam o corpo. Cada animal podia olhar para as 4 direções, e por isso o grupo ia aonde queria, sem precisar virar. Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam para cá e para lá como relâmpagos. Quando eu estava olhando para os 4 animais, vi 4 rodas no chão, uma ao lado de cada um deles. As 4 rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada roda havia outra roda, atravessada. E assim, sem virar, as rodas podiam rodar em qualquer direção. Os aros das rodas eram cobertos de olhos. Quando os animais andavam, as rodas rodavam ao lado deles. Quando os animais subiam da terra, as rodas também subiam. Os animais iam aonde queriam, e as rodas faziam o que os animais faziam, porque os animais as controlavam. Assim, toda vez que os animais andavam, ou paravam, ou subiam do chão, as rodas faziam o mesmo. Acima das cabeças dos animais havia uma coisa que parecia uma cobertura curva, feita de cristal brilhante. Debaixo da cobertura, cada animal abria 2 asas na direção das asas do outro que estava ao seu lado e cobria o corpo com as outras 2 asas. Eu ouvi o barulho das suas asas quando voavam. Era como o rugido do mar, como o barulho de um grande exército, como a voz do Deus Todo-Poderoso. Quando paravam de voar, abaixavam as asas, mas ainda se ouvia um som que vinha de cima da cobertura que estava sobre as cabeças deles. Acima da cobertura curva, havia uma coisa parecida com um trono, feito de safira. Nele estava sentado alguém que parecia um homem e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava e com o mesmo clarão de fogo. E a sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens. Esta
era a luz brilhante que mostra a presença da glória do Senhor. Ezequiel, capítulo 2. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé. Eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu o estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar, quer eles lhe deem atenção ou não. Lembre que eles são teimosos. Homem mortal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra a boca e coma o que eu vou dar a você. Aí eu vi uma mão que se estendia para mim, segurando um rolo. Ela o desenrolou e vi que nos dois lados havia coisas escritas. E o que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Salmo 131. Canção de Peregrinos, de Davi. Deus, eu já não sou orgulhoso, nem cheio de olhar os outros com arrogância. Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim, como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, ponha sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre. Capítulo 14. Alcima acusa Judas.
3 anos mais tarde, Judas e os seus soldados ficaram sabendo que Demétrio, filho de Seleuco, tinha chegado ao porto de Trípoli comandando um poderoso exército e alguns navios de guerra. E souberam também que ele tinha matado Antíoco V Eupátor e Lísias, o tutor de Antíoco, conseguindo assim tornar-se rei da Síria. Um homem chamado Alcimo, que tinha sido grande sacerdote, mas que se havia tornado impuro quando, por sua própria vontade, começou a seguir os costumes gregos durante o tempo da revolta dos judeus. Ele sabia muito bem que de modo nenhum poderia continuar a viver em paz e segurança e que nunca mais seria grande sacerdote. Por isso, no ano 151 da era grega, ele foi falar com o rei Demétrio. Ele deu de presente uma coroa de ouro, uma folha de palmeira e também alguns ramos de oliveira que os adoradores costumavam oferecer no templo. Porém, naquele dia, ele não disse nada a respeito dos seus planos. Mas teve a oportunidade de pôr em prática o seu plano louco quando Demétrio o convidou para uma reunião com ele e com seus conselheiros. Aí, Demétrio lhe perguntou o que os judeus estavam pensando e quais eram os planos deles. Alcimo respondeu: Senhor, os judeus, que são chamados de Assideus, têm um chefe chamado Judas Macabeu. Eles estão sempre querendo lutar e provocar revoltas. E assim, não deixam que haja paz no reino. Por causa deles, que eu perdi o honroso cargo que tinha recebido de meus antepassados. Isto é, eu era o grande sacerdote. Portanto, estou aqui por 2 razões. Em primeiro lugar, porque tenho um interesse sincero pelos assuntos do rei. Em segundo lugar, porque eu me interesso pelo bem-estar dos meus patrícios. Pois, por causa da falta de juízo das pessoas, de quem acabo de falar, todo o nosso povo está sofrendo enormes desgraças. Portanto, ó rei, peço que o Senhor se informe bem a respeito de todas essas coisas e depois faça o que for necessário para o bem do nosso país, da nossa pobre pátria, de acordo com a generosidade e a bondade com que o Senhor trata a todos. Por enquanto Judas continuar vivo, a nossa nação não terá paz. Quando Alcimo acabou de falar, os outros amigos do rei, que também eram contra Judas, tentaram fazer com que o rei ficasse furioso com Judas. O rei imediatamente escolheu Nicanor, o homem que tinha comandado os elefantes, para ser governador da Judéia, e enviou com ordens de matar Judas, dispersar os seus seguidores e confirmar Alcimo como grande sacerdote do templo mais glorioso do mundo. Os não-judeus que moravam na Judéia e que tinham fugido dos ataques de Judas passaram todos para o lado de Nicanor, achando que tirariam vantagens das derrotas e desgraças dos judeus. Nicanor faz um acordo de paz com Judas. Quando os judeus ouviram dizer que Nicanor estava vindo lutar contra eles e que os não-judeus estavam passando para o lado dele, jogaram pó na cabeça e oraram a Deus, que os tinha escolhido para serem o seu povo para sempre e que em tempos de dificuldade nunca deixava de aparecer para os ajudar. Judas, o chefe deles, deu ordem e eles marcharam até o povoado de Dessau para lutarem contra o inimigo. Simão, irmão de Judas, já estava lutando contra o exército de Nicanor, porém teve uma pequena derrota
por causa de um ataque do inimigo que ele não estava esperando. Mas quando Nicanor ouviu falar sobre a coragem e sobre a bravura com que Judas e os seus soldados lutavam pela pátria, ele decidiu que seria melhor resolver a questão sem derramamento de sangue. Para isso enviou Posidônio, Teódoto e Matatias, a fim de fazerem um acordo de paz com os judeus. Judas examinou cuidadosamente as condições do acordo de paz e então o leu para os soldados. Todos concordaram e votaram a favor da sua aceitação. Os dois chefes marcaram um dia para uma reunião particular. De cada lado veio um carro de guerra e foram colocadas poltronas para os dois sentarem. Judas tinha posto em lugares estratégicos soldados bem armados, os quais estavam prontos para lutar, caso o inimigo estivesse preparando uma armadilha. Mas a reunião se passou sem nenhum problema. Nicanor ficou por algum tempo em Jerusalém e não fez nenhum mal aos judeus. Pelo contrário, mandou embora todos os não-judeus que tinham se juntado a ele. Sempre que podia, Nicanor convidava Judas para se reunir com ele, pois o apreciava muito. E ele aconselhou Judas a casar e ter filhos. Então, Judas casou e começou a viver uma vida sossegada. Nicanor se torna inimigo de Judas. Quando Alcimo viu que Nicanor e Judas tinham se tornado amigos, pegou uma cópia do acordo de paz e foi falar com o rei Demétrio. Ele disse ao rei que Nicanor era um traidor, pois o homem que foi escolhido para ficar no seu lugar quando ele morresse era Judas, que era contra o rei. As calúnias desse canalha fizeram com que o rei ficasse furioso, e ele escreveu uma carta a Nicanor, dizendo que não aprovava o acordo e ordenando a Nicanor que prendesse Judas sem demora e o enviasse para Antioquia como prisioneiro. Quando Nicanor recebeu a carta, ficou muito irritado. Ele não queria de jeito nenhum quebrar o acordo feito com um homem que estava agindo corretamente em tudo. Mas não era possível desobedecer ao rei. Por isso, Nicanor esperou uma ocasião em que pudesse preparar uma armadilha para pegar Judas e assim fazer o que o rei queria. Porém, Judas Macabeu notou que Nicanor não o recebia mais como amigo, nem o tratava bem como antes. Aí compreendeu que não era nada bom o motivo dessa mudança. Por isso, Judas reuniu um grande número dos seus soldados e tratou de se esconder de Nicanor. Quando Nicanor soube que Judas Macabeu, com muita esperteza, o havia enganado, foi ao grande e majestoso templo. Chegou lá quando os sacerdotes estavam oferecendo sacrifícios e mandou que eles entregassem Judas. Eles juraram que não sabiam onde estava o homem que ele procurava. Então, Nicanor estendeu a mão direita na direção do templo e jurou: se vocês não me entregarem Judas, eu arrasarei este santuário sagrado, destruirei o altar e construirei aqui um belo templo para a adoração do deus Dionísio. Disse isso e foi embora. Os sacerdotes levantaram as mãos para o céu e fizeram a seguinte oração àquele que sempre tem defendido o nosso povo: ó Senhor, tu não precisas de nada, mas quiseste que houvesse aqui este templo, onde moras no meio de nós. Ó Deus Santo, Senhor de tudo que é sagrado, conserva puro este templo para sempre, pois faz pouco tempo que ele foi purificado.
a morte de Aziz. Aziz, um dos líderes judeus que moravam em Jerusalém, foi denunciado a Nicanor. Aziz amava os seus patrícios e todos o respeitavam e o chamavam de o pai dos judeus porque era muito bondoso. Durante os primeiros dias da revolta, ele tinha sido acusado de continuar a seguir os costumes judaicos. De fato, Aziz havia se arriscado de corpo e alma pelo judaísmo. Nicanor, querendo mostrar o quanto odiava os judeus, enviou 500 soldados para prenderem Aziz, pois achava que a sua prisão seria um golpe muito duro para os judeus. Os soldados foram e atacaram a torre para onde Aziz tinha fugido, a fim de ficar seguro. Quando faltava pouco para eles conquistarem a torre e já estavam arrombando o portão de entrada no pátio, receberam ordem de pôr fogo no portão. Cercado por todos os lados, Aziz tentou se matar com sua própria espada, pois preferia morrer com honra a cair nas mãos daqueles criminosos e passar por humilhações que um homem distinto como ele não devia sofrer. Na confusão causada pela luta, Aziz, por causa da pressa, não acertou o golpe. Como os soldados de Nicanor já estavam entrando na torre, Aziz não teve dúvida. Correu para a muralha e corajosamente se jogou em cima da multidão que estava lá embaixo. Todos recuaram depressa. E Aziz caiu no espaço aberto que eles deixaram. Ainda vivo e cheio de coragem, ele se levantou. E, embora estivesse gravemente ferido e coberto com sangue que escorria dos seus ferimentos, correu pelo meio da multidão e subiu uma rocha bem alta. Aí ele já tinha perdido quase todo o sangue. Então, arrancou seus intestinos e com as 2 mãos os jogou em cima da multidão. E pedindo ao Senhor da vida e do Espírito que um dia lhe desse de volta os seus intestinos, Aziz morreu.